Futuros servidores do município de Santarém, vamos aqui dar continuidade sobre a Lei 14.899 de 94, que trata do regime jurídico único de vocês, futuros servidores de Santarém. Não esqueça de fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp e também no Instagram. Você me siga por lá porque você vai saber de outros materiais, de português, informática e outros assuntos que serão trabalhados aí com os professores parceiros da plataforma. E não menos importante, adquira a lista de questões sobre essa lei no site valneodiveira.com.br e também sobre o plano de cargos, carreira e remuneração. E esta lei você vai ter completa ela na plataforma também. Aqui no YouTube para todos, até metade, a outra metade para quem quiser lá na plataforma. Vamos a partir do artigo 56. O que nós temos de peculiaridade neste artigo 56? Na aula anterior, falamos sobre vencimento, falamos sobre remuneração, falamos sobre proventos. E aqui o artigo 56 diz que, além do vencimento, poderão ser atribuídos ao servidor, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens. Opa! Então, além dos vencimentos, poderão ser atribuídos as seguintes vantagens. Quais, professor? Gratificações adicionais e indenizações. Então, vamos pontuar aqui, tá? Gratificações adicionais e indenizações. Vamos tratar de cada um de forma peculiar. Todavia, entretanto, é importante você entender que, além do vencimento, terá aí as gratificações adicionais e as indenizações. Bem, então nós vamos tratar agora de uma por uma, tá? dessas vantagens, mas eu quero que você grave bem forte que, além do vencimento, os senhores e as senhoras poderão ter gratificações adicionais e indenizações. Vamos aqui no artigo 57 iniciar pelas gratificações, tá? Das gratificações a partir do artigo 57. O que diz aí o artigo 57 quando trata do tema das gratificações? Diz assim, ó, aos servidores poderão ser concedidas as seguintes gratificações. 1. Por regime especial de trabalho, em tempo integral e em dedicação exclusiva. 2. Por atividades especiais, de função ou de representação, de localização especial de trabalho na forma prevista em regulamento, pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas, de elaboração de trabalho técnico especializado na forma prevista em regulamento e de fiscalização, coordenação de processo seletivo na forma prevista. Além disso, temos as gratificações por produtividade, a hora extra, que é o serviço extraordinário, e a gratificação natalina, que é o 13º. Tá? Então, é importante você saber diferenciar as gratificações, estamos trabalhando agora, para os adicionais, que vamos trabalhar daqui a pouco, e as indenizações, porque é por aí que o examinador vai querer confundir você. Tá? Então, mais uma vez, 13º, gratificação natalina. É, lógico, gratificação. Hora extra, serviço extraordinário. É também gratificação. Por produtividade, também gratificação, tá? E por tempo especial de trabalho e por atividades especiais. Muito bem, vamos trabalhar um por um quando fala da gratificação por regime especial de trabalho. O inciso 1, tratado no artigo 58. Diz assim, a gratificação de tempo integral ou dedicação exclusiva será devida ao servidor ocupante de cargo efetivo, comissionado ou função gratificada quando convocado para prestar serviço em regime especial de trabalho. Tá? Então, professor, quem é que pode mesmo receber essa gratificação no caso de tempo integral ou mesmo dedicação exclusiva? Marque aí aqueles que ocupam cargo efetivo, os senhores e as senhoras, aprovados no concurso público de provas e provas de títulos, os comissionados também, ou aqueles que ocupam a função gratificada. Tá? O artigo 59 diz, a gratificação devida ao servidor convocado a prestar em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva obedecerá nos seguintes percentuais. Na minha humilde opinião, marque esse artigo 59, tá? Vou até colocar aqui para você entender,
Marque esse artigo 59, que na minha humilde opinião ele vai poder, é forte para cair, o examinador vai querer trocar. Por exemplo, ó, tempo integral, quantos por cento aí? 50% do vencimento base, com carga horária mínima de 2 horas, além da jornada de trabalho diária. Dedicação exclusiva, 100%. Então, olha só, artigo 59, marque aí. Vamos lá. Tempo integral. Qual é o percentual? Qual é o percentual? Diz aqui, 50% do vencimento base. 50% do vencimento base. Tá? E a dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Qual é o percentual? Percentual de 100% no vencimento base. Como vai cair a prova? Na prova o examinador vai querer trocar. Ah, tempo integral 100%. Não. Dedicação exclusiva 50%. Não. Tempo integral 50%. Dedicação exclusiva 100%. Ambos em cima do vencimento base. Fechou? Muito bem. E uma coisa interessante, o tempo integral diz 50% vencimento base com carga horária mínima de 2 horas, além da jornada normal de trabalho diário. Tá? E já a dedicação exclusiva é 100% em cima do vencimento base. Muito bem. O parágrafo único diz que a concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do prefeito ou da comissão executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa. Duas informações importantes. A primeira, que eu quero trazer à baila essa informação para vocês, para os senhores e para as senhoras, é que esse regime jurídico único se aplica tanto aos servidores do Executivo, de Santarém, quanto do Legislativo. Se a banca inventar um tal de judiciário, não existe. Por quê? Porque não existe poder judiciário em nível municipal. Tá? A pessoa, mas isso não cai. Recentemente, numa prova que também eu ministrei aula para os servidores de Castanhal, caiu exatamente o examinador colocando lá judiciário. Não existe judiciário em nível municipal. Tá? Existe o quê? Existe o poder executivo, que aí o chefe é representado pelo prefeito, e o legislativo, que é representado ali pela comissão executiva da Câmara. Tá? Informação número 1. Informação número 2. Muita atenção, que é proibida a percepção cumulativa dessas duas gratificações. Tá? Não tem como o servidor receber ao mesmo tempo integral e dedicação exclusiva. Não existe essa possibilidade. Tá? Última vez, parágrafo único, a concessão da gratificação por regime especial de trabalho, como nós falamos anteriormente, seja o tempo integral ou seja a dedicação exclusiva, vai depender de prévia autorização do chefe do executivo e do chefe do legislativo. Chefe do executivo, leia-se, prefeito. Chefe do legislativo, leia-se, comissão executiva da Câmara Municipal. Pode acumular os dois? Não, não pode acumular. Muito bem. O artigo 60, ele traz para nós a chamada gratificação por atividades especiais. Diz assim, a gratificação de função ou de representação será fixada em lei e atribuída às atividades que indicar. 61. Ao servidor que exercer atividades com habitualidade, marque aí, ó, em locais insalubres ou em contato permanente. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador vai querer colocar contato eventual. Não. Se o servidor que exercer, o servidor que exercer atividade com habitualidade, marque a palavra habitualidade, tá? Em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo na forma da lei. Perceba uma coisa importante, que a lei aqui ela não traz o percentual dessa gratificação. Então, se porventura o examinador querer iludir você e falar, a gratificação, né, no caso aí, por estar em contato permanente, atividade com habitualidade com substâncias tóxicas, é de, sei lá, 50%, 100%. Não trouxe, a lei municipal não trouxe, até porque essa informação recorre-se à lei federal, que não é o objetivo da nossa aula. Tá certo? Então, veja bem, não há percentual aqui definido, ele coloca na forma da lei. Artigo 62. O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade ou periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação. Então, não pode. Existem situações
em que o servidor, ele ao mesmo tempo tem ali direito a, no caso, gratificação por insalubridade e também tem direito, no mesmo lugar que ele trabalha, a de periculosidade. Professor, ele poderá acumular as duas? Não. Assim como nós falamos anteriormente, que não é possível acumular dedicação exclusiva o tempo integral, da mesma forma não é possível o servidor acumular aqui, no caso, a gratificação de insalubridade com a gratificação de periculosidade. Parágrafo único. O direito à gratificação de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições que deram a causa à sua concessão. Como assim, professor? Se por acaso o trabalhador trabalha no local que realmente ele tem direito à insalubridade ou periculosidade, mas ficou um ano aquele local fechado e ele está numa outra função, então ele não vai ter direito. Então cessa, acaba justamente este direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade se ele, por alguma razão, foi eliminado as condições que deram causa à sua concessão. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Artigo 63. É proibido, é vedado a funcionária gestante ou lactante o trabalho e atividade com operações consideradas insalubres ou perigosas. Então, se tem uma servidora do município de Santarém e ela está gestante ou ela é lactante, ela não poderá trabalhar. É proibido ela trabalhar, tá, em atividades em que ou operações consideradas insalubres ou mesmo consideradas perigosas. Fechou? O 64 foi vetado e nós vamos agora para o artigo 65, apagar o quadro aqui e passarmos para o artigo 65. Vamos dar continuidade a partir do artigo 65. Preste atenção, hein? Aqui no artigo 65, ele fala que a gratificação de insalubridade por trabalho com raio-x, aqueles servidores do município de Santarém que trabalham com raio-x ou substâncias radioativas, aqui a lei trouxe o percentual. Então, marque aí que é o percentual de 40% sobre o vencimento base do servidor. Muito cuidado, que a banca vai querer colocar 40% em cima da remuneração. Não, é 40% em cima do vencimento base, tá? Em caso de quê? De insalubridade específica, os trabalhadores trabalham com raio-x ou substâncias radioativas. O parágrafo 1º diz que os locais de trabalho, os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapasse o nível máximo previsto na legislação específica. Tá? Então, cuidado, que a banca pode querer colocar que será um controle transitório. Não, é um controle permanente. Controle do que mesmo, professor? Justamente relacionado a esse controle em relação às doses ionizantes, para que não possa ultrapassar, justamente para não prejudicar a saúde do servidor. E o parágrafo 2º diz que os servidores, que nós falamos agora no parágrafo anterior, devem ser submetidos a exame médico de forma periódica, tá? Periódicos. O artigo 66 fala já da gratificação por produtividade. Professor, o que é essa gratificação por produtividade? A gratificação por produtividade será concedida ao servidor que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público. E, em especial, marque aí as atividades de arrecadação, fiscalização do tributos e outras rendas. Então, aqueles servidores que trabalham como fiscais do município, né, de Santarém, eles têm essa gratificação por produtividade, tá? E aí eles ganham normalmente a remuneração e, acrescido a ela, tem-se aí, né, no caso, a gratificação por produtividade. As condições, parágrafo único diz, para aferição, critérios, prazos ou forma de pagamento serão definidos em regulamento observados os limites legais. A gratificação por hora extra, marque aí, é importante os senhores e as senhoras ficarem atentos ao percentual. Diz aí, o serviço extraordinário, ou seja, hora extra, será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, tá? Hora extra é com acréscimo de 50% em cima da hora normal. O artigo 68 diz que somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias. Então, olha o macete. Olha o macete. Falou em serviço extraordinário, que é a chamada hora extra, né? Falou em serviços
extraordinários. A hora a gente já sabe que é 50% em cima da hora normal, né? Extraordinários. Olha o macete para vocês não esquecer. Extraordinário. Falou em serviço extraordinário, dá uma ideia de extraterrestre, né? Olha, extraterrestre. O extraterrestre tem um ET, não é isso? Pronto. Por que, pessoas, esse macete do ET? Verifique aí, ó. Mais uma vez. A concessão, artigo 69, de gratificação por serviço extraordinário dependerá em cada caso, no caso aí, tá? Melhor, artigo 68. Somente será permitido o serviço extraordinário para situações excepcionais e temporárias. Olha o macete. ET. Excepcionais e temporárias. Fechou? Tranquilos até aí? Então, muita atenção para esse tema. Tá? Não é qualquer situação que vai dar direito aí a pessoa a hora extra. Tá? Só vai ser situações excepcionais e temporárias. E marque aí que tem um limite máximo de hora extra, que é de 2 horas diárias, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo único. Situação de emergência não é regra. Previamente definida pelo chefe do Poder Executivo, leia-se prefeito, o limite para o desempenho de serviço extraordinário poderá ser elevado para o máximo de 4 horas nos dias úteis e 8 em dias de descanso obrigatório. Então, veja bem, é importante ficarmos atentos à regra e à exceção. A regra é, a hora extra não pode passar do limite de 2 horas. Ponto. 2 horas diárias. Todavia, entretanto, se for determinada uma situação de emergência e for determinado pelo prefeito municipal, no caso aí do poder, o chefe do executivo, o prefeito, aí é possível que essa hora chegue a 4 horas nos dias úteis. Tá? E chegue-se também a 8 horas em descanso obrigatório, no sábado ou domingo, por exemplo. Mas não é regra, isso é exceção e em situação. E não é qualquer situação, hein? De emergência. Não é qualquer exceção, é situação de emergência. Tá? Muito bem. Máximo de 4 e 8, tá ok. 69. A concessão de gratificação por serviço extraordinário pela hora extra dependerá em cada caso de ato expresso dos titulares dos órgãos municipais, no qual serão obrigatoriamente fixados o período do serviço a ser prestado. Então, veja bem, quando os servidores forem aí executar a hora extra, não é aleatoriamente por qualquer razão, não, tá? Terá que ser fixado o período que vai durar, quantos dias vai durar e quais serviços serão prestados neste período da hora extra, justamente para que a posteriori possa se verificar se realmente era ou não era necessário essa hora extra. Tá? Artigo 70. O exercício de cargo em comissão de função gratificada impede o recebimento da gratificação por serviço extraordinário. Uma coisa um tanto quanto lógica, pessoal. Quem ocupa a carga em comissão? Quem ocupa a função gratificada não tem essa história de querer exigir hora extra. Ah, eu ocupo um cargo em comissão, eu estou passando muitas horas do meu horário, eu tenho direito a hora extra. Não. Função gratificada também não, porque você já ganha o suficiente para isso. Tá? Muito bem. Parágrafo único do artigo 70 diz que o recebimento da gratificação em tempo integral de dedicação exclusiva excluirá a percepção cumulativa da gratificação por serviço extraordinário. Uma coisa lógica também. Então, recap. O que é recap, professor? Recapitulando. Vamos lá. Não pode receber hora extra, nem com carga e comissão, nem com a função gratificada e nem com gratificação, nem com tempo integral e nem com gratificação de dedicação exclusiva. Fechou? Tem gratificação por tempo integral? Não tem direito a hora extra. Tem gratificação por dedicação exclusiva? Não tem direito a hora extra. Ocupa o cargo em comissão? Não tem direito a hora extra. Ocupa a função gratificada? Não tem direito a hora extra, serviço extraordinário. Fechou? Muito bem. Vamos falar agora do quê? Da gratificação natalina, o 13º. O 13º. E aí, até o artigo 74, aí nós finalizaremos o tema gratificações. Tá? E na próxima aula, nós vamos iniciar o tema adicionais.
tá? A partir do artigo 75. Já lhe convido a adquirir a lista de questões sobre essa lei. Já está disponível na plataforma do site valneoliveira.com.br. Aqui você pode adquirir no cartão de crédito, no boleto bancário ou mesmo no Pix. Efetuou o pagamento no Pix, no cartão de crédito, em 10, 15 minutos já está liberado o seu acesso. Você joga o login e senha, já entra na plataforma e já adquire material. São questões em PDF sem gabarito, com videoaula de correção aqui no meu estúdio, trazendo dicas e macetes com os temas que a banca mais cobra e como ela cobra. Também você pode adquirir toda essa lei, porque até a metade vai estar no YouTube, a outra metade para todos que quiserem na plataforma, e também questões do PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remunerações. Tá bom? Vamos lá, o que é essa gratificação natalina? Artigo 71 diz: a gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de exercício do respectivo ano civil. Como assim, professor? Se você foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, por exemplo, em julho do ano que você vai entrar em exercício, em julho. Então, o que acontece? Se você trabalhar todo mês de julho, você vai receber julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6/12. Tá? Ou seja, 1/12 por cada 30 dias trabalhados. Essa é a ideia. O parágrafo único diz: a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Como assim, professor? A fração igual ou superior a 15 dias. Se você entrou no dia 2 de julho, então o mês de julho vai contabilizar, né, como um mês para você receber lá, no caso, 6/12. Né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6/12. Professor, eu entrei no caso aqui, a fração é igual ou superior a 15 dias. Professor, eu entrei no dia 25 de julho. 25 de julho. Eu vou ter direito a receber mês de julho como férias? Claro. Como 13º? Claro que não. Porque se você parar para pensar, se você entrou dia 25, você trabalhou 6 dias só no mês de julho. Então o mês de julho não vai ser contabilizado. Tá? Então isso que é isso que é a gratificação natalina. A cada mês trabalhado, você vai ter direito a 1/12. Artigo 72. A gratificação natalina será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. A gratificação natalina, artigo 73, não poderá ser considerada como cálculo de qualquer vantagem pecuniária. E o 74 diz que o servidor exonerado, ele perceberá uma gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculado sobre a remuneração do mês seguinte. Então, se você foi exonerado, por exemplo, em outubro, com certeza você vai receber o 13º referente até o mês de setembro, se você trabalhou até o mês de setembro na integralidade. Tá? Fechou? No caso aí, exemplo hipotético, 9/12 de 13º, se você foi exonerado no final de setembro, iniciando outubro. Perfeito? Muito bem. Um abraço e até os nossos próximos encontros.